É isso aí, meus amigos. Como é que estamos? Boa quinta-feira para todo mundo. Gente, olha só. Nós estamos na reta final do estudo completo, profundo e técnico relativo ao controle que pode ser exercido sobre a administração pública, sua estrutura, seus agentes, seus atos e suas decisões. Já falamos das maneiras e das formas mais cobradas, porém, tem uma forma ainda muito importante, que é bem comum de ser cobrada, claro, né, com uma incidência um pouco menor que as formas anteriores, que é relativo, gente, ao controle exercível pelo Poder Judiciário. Então, como isso costuma ser tratado em alguns editais de maneira pontual, de maneira destacada, a gente faz um estudo próprio. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do controle exercido ou exercível, pelo Poder Judiciário, estamos saindo um pouco da esfera puramente do direito administrativo e promovendo um diálogo direto com o direito constitucional. E aí, lá em constitucional, vocês fazem um estudo de viés, obviamente, constitucionalista. Mas aquela parte mais voltada aos detalhes administrativos, nesta parte que estou falando, não é tão lembrada ou tão detalhada quando você estuda direito constitucional. Então agora vamos fazer a nossa análise, vamos fazer a leitura e vamos com isso, senhores, buscar esgotar o ponto relativo, né, o tema relativo ao controle e formas de controle que o Poder Judiciário poderá exercer sobre a administração pública, agentes públicos, atos administrativos, decisões, processos e procedimentos administrativos. Vamos lá? Para isso, gente, olha só, eu deixei para vocês um baita de um texto legal lá no material de apoio. Vocês podem buscá-lo. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais visível. Tá bom aqui, né? Eu não consigo mais aumentar. Deixa eu ver. Consegui aumentar agora aqui. Pronto. E aí, meus amigos, olha só. Controle judicial. Obviamente, uma primeira parte mais festejada é essa relativa ao controle judicial sobre os atos administrativos. Só que, gente, controle sobre atos, a gente cansa de estudar quando a gente está enfrentando o tema dos atos administrativos. Porque falarmos de controle judicial é a mesma coisa que invocar uma das mais importantes formas de extinção dos atos administrativos, que é por via da interferência ou do controle exercível pelo Poder Judiciário. Então, quando a gente estuda atos administrativos, o estudo sobre o controle exercível pelo Poder Judiciário é muito bem detalhado. Às vezes, fica um ou outro ponto de fora. Para isso, então, vamos continuar juntos aqui agora, que eu fiz um material bem legal que vai deixar claro para vocês que, em que pese não ser necessário repetir tudo aquilo que vocês aprendem na aula de atos, podemos dar uma ênfase em partes que são mais relevantes aqui em direito administrativo em geral e que não são tão festejados, né, tão lembrados lá na parte de atos. Joia? Então aqui eu estou explicando para vocês, inicialmente, que o Poder Judiciário exerce uma coisa chamada de tutela jurisdicional, enquanto que a própria administração é dotada de mais um poder extraordinário, chamado poder de autotutela administrativa. Esse poder, senhores, de
tutela ou controle judicial ou jurisdicional, ele é exercível pelo Poder Judiciário e, portanto, vamos classificá-lo como controle externo, porém horizontal, porque é um controle de um poder sobre outro, ok? Agora, quando a gente falar de autotutela, estamos nos referindo muito mais ao poder-dever da administração de rever, atuar, né, diante de seus próprios atos e suas próprias decisões administrativas. Então, só para que a coisa comece a ficar clara para todos. Veja bem, tutela jurisdicional é uma decorrência natural, senhores, da adoção do modelo tripartite de Montesquieu, que fala que o Estado é uma coisa só, o Estado é uno, porém dividido em 3 poderes que são exercíveis de forma concomitante, plena, certo? Independente e harmônica. Joia? Então nós vamos ter um poder tendo uma atribuição constitucional de controlar atos, decisões, né, moralidade, né, honestidade de outros poderes, e aí vai. Então aquele sistema, né, composto por 3 poderes distintos, independentes e harmônicos, funcionando dentro do preceito constitucional e aplicando-se checks and balances, que são os freios e contrapesos. Então até aqui, tranquilo, numa boa. E a administração, hein? A administração pública, senhores, ela controla seus próprios atos e decisões em autotutela administrativa, não por previsão constitucional, por dever constitucional, ou por atribuição decorrente do sistema de freios e contrapesos, ou, né, do princípio da separação dos poderes. Não é isso. A administração, senhores, pública, estando sujeita ao regime público, ela está vinculada e obrigada a cumprir lei de forma rigorosa. Logo, quando a administração provoca um ato ilegal ou um ato que se torna inoportuno ou inconveniente para os interesses públicos, ou não tenha sido ela que provocou, mas outros fatores fizeram com que um ato ou uma decisão anterior estivesse, né, antes mesmo. Ela era legal, oportuna e conveniente. Daí então acontece alguma coisa e esse ato, essa decisão, passa a ser ilegal ou inoportuno ou inconveniente. Bom, como a administração pública é gerida, é regida pelo princípio da estrita legalidade pública, quer dizer que por missão constitucional a administração pública não pode admitir de forma alguma a existência, a prática ou a manutenção de ilegalidades através de suas manifestações. Então é um dever da Constituição zelar de maneira voluntária, de maneira espontânea, zelar para que a lei seja sempre e obrigatoriamente cumprida e respeitada. Então, de um lado, tutela jurisdicional, decorrência natural do sistema tripartite de Montesquieu, que separou o Estado em 3 poderes independentes e harmônicos e equilibrou-os através do sistema de freios e contrapesos. E, de outro lado, autotutela administrativa, em decorrência do princípio da estrita legalidade pública, que vincula e impõe ao administrador o dever de agir e cumprir lei de maneira rigorosa. Entendido isso, agora a gente consegue voltar para o nosso material para que eu mostre para vocês alguns detalhes a mais. Olha só. Então esse ponto da matéria é melhor estudar no tema de atos, tá tudo bem? E eu coloco aqui, gente, para que a gente complete agora, que
Esse ponto pode ser estudado, meus amigos, através de uma simples tabelinha comparativa. Olha lá. Na esquerda nós temos a chamada tutela jurisdicional, mesma coisa que falar em poder ou obrigação ou forma de controle automático que vai ser exercido pelo poder judiciário quando alguém exercer o seu direito de petição. E na direita, a autotutela administrativa. Beleza? Então vamos lá? Colocando as principais características e observações. Tutela jurisdicional, senhores. Por que as pessoas têm o direito de provocar o poder judiciário para que ele se manifeste sobre uma eventual ilegalidade ou uma eventual violação de direitos exercida ou decorrente da atuação do poder administrativo, ou do administrador público, ou do executivo? Por quê? Prestem atenção no artigo e no inciso para que vocês leiam obrigatoriamente. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, institui o chamado poder de petição ou direito constitucional de petição, garantindo a todos, na forma de um direito individual, que todo mundo tem o poder de encaminhar às autoridades públicas requerimentos, solicitações, denúncias e tudo mais para defender seus direitos que possam estar sendo violados ou para reclamar de condutas dos agentes públicos, dos administradores, que possam estar violando direitos coletivos, direitos públicos. Já? Então, a tutela jurisdicional está direta e obrigatoriamente vinculada à ideia e ao princípio da tutela, do direito de petição individual. Beleza? Agora, é importante você saber que uma tutela jurisdicional, ou seja, a apreciação que algum juiz fará sobre uma reclamação, uma queixa, uma denúncia de qualquer pessoa no exercício do seu direito de petição, então, significará dizer que esse juiz só irá atuar mediante provocação, que é o nosso item 2º. Quando eu falo da necessidade dessa provocação, senhores, é importante vocês entenderem que, quando falamos da provocação, vocês precisam lembrar também que, como regra, nós temos algumas poucas exceções, mas como regra, o Poder Judiciário deverá analisar especificamente o pedido que está sendo apresentado através do poder de petição pela pessoa que está provocando o Poder Judiciário. Ou, em outras palavras, ainda que em uma demanda judicial, um juiz de direito veja, perceba outras relações, outras questões, como regra geral, ele não pode espontaneamente se manifestar. É claro que nós temos algumas exceções. Se vocês até quiserem anotar, é o seguinte: uma vez provocado o juiz para que ele comece a analisar uma situação, tudo aquilo que envolver direitos indisponíveis ou direitos públicos, ele poderá conhecer de ofício, ou seja, ele pode declarar, ele pode conhecer, ele pode se manifestar, ainda que ninguém peça, tá bom? Então, se for algo relativo a direitos públicos ou direitos indisponíveis, não é necessário aguardar que alguém provoque o juiz, porque uma vez que ele já tenha sido provocado inicialmente para ver uma coisa, ele está autorizado a ver as outras coisas também. Sabe como é que chama isso? Análise vertical
da causa de pedir. Uau, complexo, né? Então, olha só. Vamos imaginar que alguém tenha ingressado com uma ação para pedir para um juiz de direito analisar, por exemplo, uma cobrança abusiva de condomínio em um determinado prédio. Gente, imaginando que esse juiz more nesse prédio, tá? O juiz, apesar de morar no prédio, poderia proferir uma sentença judicial mandando baixar o valor do condomínio? Não, né? Por quê? Porque ele é inerte. Ele tem que aguardar alguém provocá-lo. Joia. Daí então uma pessoa, um vizinho dele, propôs a ação pedindo para baixar o condomínio. Perfeito. Amigos, pagar condomínio alto ou pagar condomínio baixo, em virtude dos critérios civis, como regra geral, é um direito disponível. Então, em relação àquilo que seja direitos disponíveis, o juiz, o membro do Poder Judiciário, só atua por provocação. Ou, em outras palavras, em se tratando de direitos disponíveis, um magistrado só pode se manifestar e decidir sobre aquilo que foi expressamente pedido na ação. Ok? Mas, por outro lado, gente, o juiz de direito não depende de pedidos no processo depois que ele já foi provocado a se manifestar, né? Quando ele vislumbrar que naquela ação tem questões ou problemas de direito público. Então aqui, meus caros, é como se fosse mais ou menos brincando assim, tá? O juiz mora no prédio, mora. O condomínio está muito alto e desproporcional. Sim. Ele pode dar uma sentença e mandar baixar? Não. Ele pode fazer alguma coisa como juiz nesse problema? Não. Se ele quiser, ele pode entrar com uma ação que vai cair das mãos de outro juiz. Mas não, né? Ele decidindo. Bom, então ele não pode atuar como juiz diante desse problema. Mas, se algum vizinho ingressar com ação no exercício do seu direito de petição, agora esse juiz, já tendo sido provocado sobre aquela causa, aquele problema, agora ele já pode se manifestar. O vizinho decidiu reclamar apenas da questão da proporcionalidade entre os gastos mensais do prédio e a taxa condominial. Só isso. E esse vizinho resolveu discutir perante esse juiz que deveria ser aplicada uma redução de 11% no valor que está sendo cobrado. Gente, vamos imaginar que o juiz acha que 11 é pouco, porque ele mora no prédio, ele quer pagar menos, ele quer baixar 20. Ele pode falar, olha, apesar do meu vizinho falar de 11, eu acho que deveria ser 20. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque se trata de direito disponível e, no tocante aos direitos disponíveis, a decisão do juiz no exercício da tutela jurisdicional, depois que alguém exerce seu direito de petição, fica adstrito, fica preso, fica vinculado àquilo que foi pedido. Não pode ser nem além e nem aquém. Mas, matéria de ordem pública, né? Direitos indisponíveis, nestes dois casos, ainda que ninguém tenha falado nada, o juiz pode apreciar. Então aí é uma espécie de uma mitigação, uma redução dessa questão da dependência da provocação. Então o vizinho entrou com uma ação e falou, quero que baixe 11%. E, mano, aí quando o juiz pega o caso, ele fala, mas espera aí, essa administradora que está instituindo a taxa de condomínio, ela, vamos imaginar, ela, vou pegar uma causa pública aqui. Ela já faliu há 2 anos atrás. Então, uma vez que ela já faliu, ela não tem mais condição jurídico-normativa de exercer suas atribuições de administradora de bens. Então, nem 11%, nem 10%, nem 9%, nem 20%. A cobrança deste boleto de condomínio está anulada, porque está sendo cobrada por uma pessoa jurídica inexistente e que não tem mais competência para o exercício de suas atribuições.
Pronto. Entendeu? Joia. E que mais, gente? Dando sequência. Olha lá. Pam, pam. Continuando aqui, gente. O Poder Judiciário controla exclusivamente legalidade, a gente sabe disso. Mas, tanto é a legalidade expressa em virtude do conflito entre aquilo que foi dito ou feito e aquilo que estava escrito na lei, como também controle de legalidade substantiva, quando o juiz tiver que se manifestar, não porque algum ato, alguma decisão, alguma conduta administrativa esteja contrariando o texto de lei, mas porque um ato, uma decisão administrativa, passou a ser fora da razoabilidade e da proporcionalidade do que a lei queria ou pretendia. Então, nesse caso, ele pode se manifestar porque isso é um controle de legalidade substantiva. Joia, joia? Maravilha. Muito bem, senhores. Quando o Poder Judiciário apreciar, ele vai decretar no máximo a nulidade, porque ele só pode controlar ilegalidades. Correto? Joia. Na sequência, meus amigos, o Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre todos os tipos de atos. Então, discricionários, vinculados, ad nutum, né? Enunciativos, normativos, não interessa. O Poder Judiciário pode ser provocado para controlar, para analisar a legalidade de qualquer tipo de ato. Beleza. Item 6º. O Poder Judiciário não está sujeito a prazos decadenciais. Isso não quer dizer que o direito não possa estar prescrito. O direito pode estar prescrito. Mas poder ingressar com uma medida judicial não se sujeita a prazos. Legal? E por fim, o Poder Judiciário, e somente ele, senhores, promove, edita, né, ofertas chamadas decisões definitivas, que vão constituir a tal da coisa julgada material, que ela vai ser definitiva, portanto, dentro daquele processo e também fora daquele processo, em todas as formas de relações jurídicas que envolvam aquela causa ou aquela questão que aquele juiz decidiu. Ah, que legal, entendeu? Sim. Agora, quando a gente fala de autotutela administrativa, coluna da direita, você vai ter que ler 2 dispositivos e não apenas um. Você vai ter que ler a súmula 473 do STF e o artigo 53 da Lei 9784, que é chamada Lei do Processo Administrativo Federal. Nestes 2 diplomas está escrito que é uma espécie de um dever da administração pública e do administrador rever seus próprios atos para decretar a ilegalidade daqueles que ele assim entender serem ilegais ou a perda da oportunidade ou da conveniência daqueles que sejam discricionários e que perderam essas 2 condições. Ah, legal. Fora isso, item 2º, você tem que saber que o exercício da autotutela administrativa é de ofício, ou, em outras palavras, não depende de provocação. Tá? O administrador exerce de maneira espontânea. Olha, gente, você percebeu que o Poder Judiciário não revoga os atos da administração. Não, de jeito nenhum. Agora, a administração revoga os próprios atos dela mesma. Então, quando houver um problema de legalidade, a administração anula seus próprios atos. Agora, quando o ato, né, deixou de ser oportuno ou deixou de ser conveniente, a administração revoga seus próprios atos. O poder de autotutela, o controle de autotutela, também é exercido sobre todos os tipos de atos, e ao contrário daquilo que acontece no Poder Judiciário,
aqui na administração, haverá um prazo decadencial de 5 anos para que a administração possa exercer seu poder de autotutela sobre um ato ou uma decisão, desde que esse ato não esteja constituindo direitos adquiridos, joia? E desde que esse ato não esteja gerando... Não, peraí. Vai haver o prazo decadencial de 5 anos? Vamos colocar de uma maneira mais clara. Vai. Então, vai haver esse prazo decadencial de 5 anos sempre que o ato ou a decisão repercutir efeitos favoráveis e positivos aos particulares. Certo? E, quando o ato administrativo não surtir efeitos favoráveis e positivos aos particulares, então não haverá o prazo decadencial. Pronto, assim fica mais claro. Por fim, senhores, as decisões que a administração proferir no exercício desse controle não são decisões definitivas. Isso quer dizer que o Poder Judiciário, meus caros, vai poder rever a decisão que a própria administração proferiu, falando se o ato dela é legal ou ilegal, oportuno ou conveniente, inconveniente. Então, mesmo depois que a administração proferiu sua decisão, é possível pegar essa causa e reapresentá-la perante o Poder Judiciário. Tá bom? Então é importante saber desse rápido detalhe. E aí, meus amigos, olha só. Continuando. Deixa eu ver. Peraí que eu pronto. Tinha perdido nosso texto. Isso não pode acontecer ao vivo e a cores, né? Bom, visto isso, gente, vamos avançar agora, então, sobre as outras formas de controle que são exercíveis também por direito de petição, mas mediante disciplina constitucional específica. Então, olha só, gente, além do controle sobre atos administrativos, o Poder Judiciário possui ainda algumas atribuições especiais definidas na Constituição Federal. Em regra, pelo exercício do direito de petição, eu coloquei ele aí de novo, né? Ao Judiciário, e as formas clássicas desse controle são, em primeiro lugar, habeas corpus. Amigos, olha lá, o que significa, né, habeas corpus em latim? Significa tome o corpo, né? Receba o corpo, né? É isso. E também existe uma galera um pouquinho mais romântica ou cafona que fala que o habeas corpus também deve ser chamado de remédio heróico. Remédio heróico. Joia? Então, o que é isso, senhores? Bom, o habeas corpus, o que ele é? Coloca aí, ele é uma ação constitucional. Então, ele vai existir por imposição e previsão da própria Constituição. Joia? Linha de baixo aqui, gente, olha só. Quem é que pode impetrar mandado, habeas corpus? Oh, meu Deus do céu. Estou parecendo minha avó que quer chamar um neto, fala o nome de todos antes. Seguinte, meus amigos, para ingressar com habeas corpus, basta ser uma pessoa. Se bem que, até mesmo para animais, eu já vi julgados, não jurisprudência, mas colegas de vocês, por curiosidade, já me mandaram julgados, né, decisões monocráticas, aplicando habeas corpus para animais. Mas então, como regra geral, o habeas corpus é proposto, né, é impetrado por qualquer pessoa, tá bom? Ou em interesse próprio, ou qualquer pessoa impetra um habeas corpus no interesse de terceiros, mesmo que não tenha procuração para isso. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, um político que você goste muito foi preso. Você fala, ah, não, quero soltar esse cara não pode ficar preso, tá, não quer. Você pode entrar com habeas corpus, tá? Você pode entrar, mesmo sem procuração e até mesmo sem saber se aquele político que você gosta quer ser solto, mas você pode entrar. Tá bom? Dando sequência aqui, meus amigos. Olha só.
Compreendido isso, então, você sabe que qualquer pessoa pode impetrar, independente de ser alfabetizado, independente de idade, condição, classe social, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, se tem CPF, se não tem, não interessa. Qualquer um pode. Joia. E a questão dos privilégios, meus caros, olha só. Coloquei junto comigo que habeas corpus, como regra geral, senhores, ele tem tramitação prioritária em todas as varas e em todos os tribunais, ou em outras palavras, ele fura fila, tá? Ele tem sempre que ser apreciado de cara, né, de imediato. Fora isso, senhores, como regra, os habeas corpus são ações gratuitas e que não exigem o patrocínio, a representação por advogado. Se você quiser, você pode fazer o seu próprio habeas corpus. Pega um pedaço de pão, aí uma embalagem de pão, escreve nela, mostra para um juiz, pronto. Só que aqui, meus amigos, quando a gente fala de habeas corpus, a gente vai ingressar em uma situação diferente em relação àquela história, né, de que o judiciário depende de provocação. Porque você pode impetrar um habeas corpus falando apenas sobre bananas. O juiz da causa fala, não, o problema aqui não é de banana, o problema aqui é de saco de cimento. Então, veja, você pode entrar com um habeas corpus por um motivo, e o juiz pode reconhecer por outro motivo totalmente distinto, ainda que você nada tenha dito. E uma corrente muitíssimo forte da doutrina e da jurisprudência sustentam que o juiz pode conceder habeas corpus até mesmo de ofício, tá? Espontaneamente. Então, é uma ação gratuita, né? É uma ação que não se sujeita a prazos, não exige patrocínio por advogado, não exige forma específica, tá bom? Senhores, habeas corpus tutela quais direitos, hein? Os direitos de ir, vir e ficar. Ir, vir, ficar, né? Então, você tem o direito de ir para onde você quiser, de vir de onde você quiser, ou de ficar onde você quiser. E esses direitos deverão ser protegidos pelo habeas corpus. Joia? Uma última perguntinha, um último comentário, uma última observação, senhores, sobre o habeas corpus na nossa Constituição. Estado de defesa, estado de sítio, guerra, né? Permitem cancelar, permitem suspender, permitem excluir o direito ao habeas corpus? Não, permite apenas reduzi-lo a certas hipóteses e circunstâncias. Legal? Circunstões é demais, né? Circunstâncias. O próximo, habeas data. Amigos, o que significa habeas data? Significa receba a informação, tome a informação. E o que é um habeas data, gente? Habeas data também é uma ação constitucional. Também é. Também é remédio heróico? Não. O habeas data não tem esse apelido. Ele tem apenas o apelido de remédio, tá? Mas não de remédio heróico. Joia. Quem é que pode impetrar um habeas data, senhores? Qualquer um. Só que ao contrário do habeas corpus, o habeas data exige representação por advogado. Tá bom? O habeas data, senhores, será gratuito desde que não tenha sido proposto com dolo, má-fé, né, negligência ou coisas assim. Senão, ele deixa de ser gratuito. Está aqui escrito no item 5º, ó, via administrativa prévia. O que quer dizer isso, senhores? Anotem aí. Que para que alguém possa entrar com habeas data, esse alguém precisa deixar provado naquele processo que ele pediu administrativamente, ele provocou a instância administrativa, tá? Veja, não se exige que a instância administrativa tenha decidido, mas basta que o camarada prove que ele provocou. E por fim, senhores, quais são os direitos que são tutelados por habeas data, hein?
basicamente três. Anotem aí. Conhecer dados e informações pessoais. Então, o habeas data serve apenas para você saber dados e informações de você mesmo. Não de outras pessoas e não da administração, mas só de você mesmo, tá? Então, serve para você conhecer, acessar informações pessoais que estejam num banco de dados público ou privado de natureza pública. Também serve para corrigir informações pessoais que estejam nesses bancos de dados, ou, por fim, serve para justificar, meus amigos. Justificar, tá? Informações pessoais que constem de bancos de dados públicos ou privado de natureza pública. Tá bom? Aí nós temos na sequência mandado de injunção, meus caros. Aqui o estudo é relativamente diferente, tá? Porque enquanto que habeas data e habeas corpus são as ações judiciais mais fortes, mais potentes na defesa dos respectivos interesses específicos previstos para cada tipo de ação, o mandado de injunção é menos. Ele é uma ação constitucional, mas ele é um pouco menos, né? Ele é menos forte, ele é menos característico, ele é menos protegido pelo ordenamento do que um habeas corpus e do que um habeas data. Certo? Bom, meus amigos, quando falarmos de mandado de injunção, o que nós temos que lembrar é para que ele serve. Vamos ver? Olha lá, gente. O mandado de injunção, senhores, coloque aí, né? Então você já sabe que ele é uma ação constitucional de natureza civil. Quem pode propor? Quem pode propor, gente, escreva aí, qualquer pessoa que possa deixar provado, olha que importante, que possa deixar provado no processo que não está podendo exercer um direito previsto constitucionalmente por falta de regulamentação, por falta de lei ordinária que discipline a forma de se exercer aquele direito constitucional. Joinha? Por isso, então, o mandado de injunção serve para tutelar direitos constitucionais que não podem ser exercidos em virtude da falta da regulamentação em lei. E quais são os efeitos de um mandado de injunção, senhores? Vejam, se a falta da norma que está prejudicando o exercício daquele direito deva ser expedida por órgãos da administração pública, né, por entidades da própria administração, então, nesse caso, o Poder Judiciário, o STF, pode mandar a instância administrativa regulamentar aquele direito. Agora, se a falta da norma que impede o exercício do direito não tiver sido editada pelo Poder Legislativo, aí a coisa fica diferente, né, gente? Por que isso? Porque nós temos separação e independência dos três poderes. Então, por mais que o Poder Legislativo esteja em mora, porque ele não está editando a lei necessária para o exercício de alguns direitos previstos na Constituição, o Judiciário não pode mandar nele, não pode falar, estou te obrigando, vai lá, senta e escreve o raio da lei. Não pode fazer isso, não é assim que funciona. Então o Judiciário, ele vai estabelecer um prazo para a análise, um prazo razoável para que o Poder Legislativo venha a editar aquela norma necessária e, esgotado esse prazo, sem que o Legislativo tenha editado a norma, então o Poder Judiciário, no emprego de teorias modernas, vai regulamentar o direito.
através apenas dessa decisão judicial, e vai deixar claro que a decisão judicial vai reger aquela manifestação de direitos que não estão sendo exercidas por falta de norma, até que a tal da norma necessária venha a ser editada. Sabe como é que chama isso aí? Escreva aí, essa chamada teoria concretista moderna. A teoria aqui vai permitir ao judiciário, né, regulamentar direitos que não estão sendo exercíveis por falta de norma. E vai valer aquela decisão judicial até que a norma venha a ser editada. O melhor e mais clássico exemplo é o direito de greve no serviço público, né? Todo mundo sabe disso. Então, agentes públicos querem exercer greve? Tudo bem, pode? Pode. O que diz a Constituição? Que pode, mas que deverão respeitar o que a lei disser. Bom, a lei não disse nada ainda, porque a lei da greve não foi editada, do serviço público. Então, até pouco tempo atrás, até uma década atrás ou mais, né, dizia-se que, apesar de previsto na Constituição, o direito de greve pelos agentes públicos não era exercível, por falta da lei regulamentadora exigida na Constituição. Daí o que o Supremo fez na época? Ele falou, olha, eu não vou esperar o Legislativo editar a lei, não. Eu vou regulamentar a questão através de decisão judicial. Então, a partir de agora, estou adotando a teoria concretista mista. Aí ele profere uma decisão, servidores públicos que queiram fazer greve, bastará a eles observarem e respeitarem o que foi dito na decisão do tribunal. Joia? Voltando para o texto, meus caros, uma quarta e última forma que nós vamos ter aqui é a famigerada ação popular. Amigos, apesar do nome ação popular, ela não é franqueada a qualquer pessoa do povo, não. Então nem todo mundo pode ingressar com ação popular, gente. Só pode ingressar com ação popular quem ostentar a condição cívica, quem for dotado de cidadania ativa, ou, em outras palavras, quem for eleitor. Joia? Então, primeira coisa, quem é que pode propor uma ação popular? Qualquer pessoa natural que possa comprovar que exerce seu direito político ativo, ou seja, que exerce o direito de votar, que pode ser eleitor. Legal? E esta ação popular, meus caros, tem quais metas, quais objetivos, qual é a jogada dela, né? Olha, então sabemos que a ação popular também é uma ação constitucional, joia. Quem pode propor é exclusivamente pessoas naturais dotadas de cidadania, ou seja, pessoas que estejam no exercício de seus direitos políticos ativos. Então a pessoa tem que provar nos autos que ela é eleitora. E quais são os direitos, senhores, que qualquer um do povo pode decidir tutelar através de ação popular? Olha lá. Qualquer um do povo pode ingressar com ação popular para defender, basicamente, três coisas. Três. Os cofres públicos, ou também entendido como o erário público, ou também ainda como as receitas públicas, item primeiro. Item segundo, senhores, para proteger o patrimônio público e histórico. Patrimônio público histórico. E aí você precisa lembrar que meio ambiente, genericamente considerado, ele é um bem público. Então, cabe ação popular para a defesa do meio ambiente. Então, em primeiro lugar, ação popular para proteger os cofres públicos. Em segundo lugar, para proteger o patrimônio público, os bens públicos e os bens históricos. Em terceiro lugar,
Ação popular também pode ser proposta por qualquer um que ostente a condição de cidadão para impugnar falta ou quebra da moralidade administrativa cometida por determinado agente público. Então são 3 os objetos: cofres públicos, patrimônio público histórico, incluindo o meio ambiente, e moralidade administrativa. Parceiro, moralidade. Tá bom? E com isso, então, a gente está matando aqui estes elementos, senhores. Olha lá. Então está visto, está comprovado, né, estas principais formas de controle. Vamos rever aqui, ó. Então, na aula de hoje eu comentei com vocês, né, que o controle judicial geralmente é estudado com base na distinção, né, na confrontação do controle judicial e do controle administrativo sobre atos e decisões administrativas. Eu passei um pouco mais, né, superficialmente nesse ponto, nesse tópico, porque isso a gente estuda a miúde, nos mínimos detalhes, no tema dos atos administrativos, né? Então não faz sentido ficar repetindo tudo aqui. Então eu fiz uma tabelinha comparativa dos elementos principais e lembrem-se disso, toda vez que profissional de curso preparatório indicar artigo de lei ou artigo da Constituição, é porque é para ler algumas vezes, ok? Depois desses, eu deixei claro para vocês que nós temos ainda mais remédios constitucionais, que são as chamadas ações judiciais de defesa. O habeas corpus e o habeas data, que são, né, as 2 formas mais relevantes em cada um dos casos. Então, a pessoa que esteja sofrendo constrição ilegal no seu direito de ir, vir e ficar, vai ingressar com o habeas corpus, que é a medida mais forte que tem. O mesmo sobre aquele que queira contactar, queira acessar, queira conhecer, ou corrigir, ou justificar informações pessoais, ou seja, dele mesmo, que possam estar num banco de dados público ou privado de natureza pública. Depois batalhamos aqui o mandado de injunção. E agora, por fim, falamos da famigerada ação popular. Pessoal, não está faltando um aí? Está. Está faltando o mandado de segurança, que é a 5ª e última ação constitucional no exercício de controle sobre a administração e seus agentes públicos. Agora, por que é que eu não coloquei aqui no nosso texto mandado de segurança, senhores? Porque o mandado de segurança, em que pese ser também uma ação constitucional, ele é de natureza residual. Ou, em outras palavras, você só entra com mandado de segurança se naquela hipótese não for cabível habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ou se não houver outros meios previstos em lei para tutelar, para proteger aquele direito, ou aquela lesão a direito que esteja se apresentando. E o mandado de segurança, ao contrário destas 4, senhores, ele é exaustiva e profundamente detalhado em lei, principalmente contra seus aspectos processuais. Então, o mandado de segurança, que é uma 5ª forma, que você está acrescentando sozinho aí, tá? Ele é estudado na cadeira de processo civil e de processo penal. Mas não aqui comigo, porque aqui não faz sentido. Eu não tenho, né, a atribuição de ficar falando para vocês detalhes processuais, né, questões processuais, questões instrumentais, né, do mandado de segurança. Não. Tá? Então saibam, existe ainda uma 5ª ação, mandado de segurança. E essa última ação, mandado de segurança, é residual e profundamente detalhado pelas normas procedimentais da lei que os rege. Tá bom? Com isso, então, meus caros, a gente pegou aqui este pacotão, né, das formas mais relevantes
de controle judicial sobre a administração. Olha lá. Controle sobre os atos, matamos a tabelinha, e ações constitucionais, remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandados de junção e ação popular. Com isso, meus caros, agora que eu vi, eu que fiquei vendo aqui assim, né? Eu não pus para vocês, então vamos lá. Agora eu vou pôr de novo, gente. Isso acontece nas melhores famílias, né? Então, o que aconteceu na Rua do Globo, né? O que aconteceu aqui também, por favor. Olha lá. Agora sim, né? Então falamos do controle judicial sobre atos, sua confrontação na tutela, e os remédios constitucionais ou ações judiciais, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, né? Ação popular e mandado de injunção. Com isso, então, tarefa concluída, com louvor. Venham agora para a plataforma do QC e coloquem lá controles exercidos pelo Poder Judiciário sobre a administração e os atos administrativos. E você vai fazer agora uma baciada de questões, percebendo que, basicamente, só com essa aula de hoje, você vai responder praticamente tudo e com segurança. Tá bom? Então, bom resto de quinta-feira para todos vocês. Beijos e abraços. Contem comigo no que vocês precisarem. Me chamem lá no Instagram, se for necessário. Valeu, gente. Tchau.